A Assembleia Legislativa realizou mais um ciclo de audiências públicas em 30 cidades do estado para ouvir as demandas mais urgentes da população. O deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, é o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia. Ele é o nosso convidado de hoje por aqui no Alesp Notícias, primeira edição. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui para falar de um assunto muito importante, as audiências públicas. Boa tarde, Priscila, boa tarde a todos. Voltando, né? Há pouco tempo já estivemos aqui falando, quando as nossas audiências estavam ali a todo vapor, caminhando. E na quinta-feira última nós conseguimos concluir esse ciclo, né, de 30 audiências e ficamos muito felizes com tudo que aconteceu, tudo que ouvimos, com a participação popular, foi muito interessante. Deputado, e algo que nós conversamos com vários prefeitos é que, pela primeira vez, as audiências públicas chegaram a cidades que não tinham chegado antes, né? E os prefeitos ficaram muito felizes, satisfeitos de poderem serem ouvidos, né, pelos parlamentares. Verdade, porque nós, no começo, quando nós decidimos ali fazer audiência, conversamos com algumas pessoas, a gente percebeu que todas as audiências eram feitas sempre no mesmo lugar, nas grandes cidades, né, nas regiões sede de regiões administrativas, e essas pequenas cidades tinham pouca chance, oportunidade de participar, de reivindicar, de trazer as suas reivindicações. Então nós pegamos o mapa de São Paulo e fomos escolhendo as cidades pequenas que ao redor dela teriam outras cidades pequenas. Então esse foi o critério que nós queríamos realmente inovar, levar as audiências a pessoas realmente que nunca tinham chegado. Muitas dessas cidades, às vezes é difícil até um deputado ir lá, porque são cidades longe, consideradas pequenas. Então é raro quando se vai um deputado visitar a cidade. E de repente você está chegando lá com a Assembleia Legislativa, porque a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, quando chega, não é simplesmente uma comissão, é a Assembleia chegando naquela cidade. E isso foi muito bom, sentimos isso, percebemos isso, na recepção dos prefeitos, das pessoas, das lideranças da cidade. Realmente foi inovador e a gente ficou muito feliz com o que aconteceu. Falaram também muito sobre o estreitamento, né, entre o Executivo e o Legislativo, principalmente ali os municípios. Muitos falaram, a gente se sentia tão esquecido aqui dentro de São Paulo e agora não, agora a gente sabe que eles sabem que nós existimos, né? Verdade, essa é a realidade. A minha intenção, a intenção da comissão, é que nós somos só com o presidente, mas nós temos ali todos os deputados que fazem parte, é exatamente isso, fazer esse estreitamento. Ir lá onde as pessoas estão, onde os mais carentes. Você vai numa cidade, onde eu moro, por exemplo, Campinas, 1.200.000 habitantes. Chegando à audiência pública lá, nós vamos ouvir, mas não quer dizer, não vai mudar muita coisa. Porque se eu consigo para Campinas, um exemplo, R$100.000 no orçamento, numa emenda de R$100.000, para Campinas não quer dizer nada. Lógico, então a entidade, como a APAE, como a Unicamp, os hospitais, ok. Mas para a cidade em si, não. Mas se você chega lá em Apiaí, por exemplo, onde nós fomos, lá no Vale do Ribeira, lá no Vale do Ribeira muita gente fala no fundo, né? No fundão do Vale do Ribeira. Eles não gostam, eles falam que lá é o começo, né, de São Paulo. Então que seja assim. E você consegue ali protocolar, executar, levar R$100.000 para aquela cidade, muda a história. Ele consegue fazer muitas coisas. E a ideia é exatamente essa, continuar fazendo isso e levar para os pequenos municípios, pequenas quantidades, que para eles são muitos, e de certa forma ajudar, porque o orçamento deles também é pequeno, são pequenos orçamentos, não tem condições de fazer investimento, o orçamento praticamente deles é para saúde, educação, segurança, que já está lá na Constituição, é constitucional. E não sobra dinheiro para investimento, você tem a saúde, educação e infraestrutura. Como é que vai fazer a infraestrutura? Não tem como. E o funcionalismo, a maioria consome 50% do orçamento é para funcionalismo. Você sobra 50%, você vai 25% para a educação, 12% para a saúde, acabou. Não tem investimento. Então, quando você chega, eles ouvem, eles trazem as demandas e a gente consegue atender, você muda a história, muda todo um conceito, muda todo o programa de infraestrutura daquela cidade. Eu até conversei, alguns prefeitos comentaram sobre isso, de que na outra audiência, né, alguns prefeitos apresentaram as demandas e as demandas já foram atendidas e que eles estão com uma expectativa muito grande, né? É verdade. Nós fizemos até um desafio, me lembro que já falei isso aqui quando participamos da outra vez, que no ano passado nós fizemos um desafio,
que se nós íamos fazer as audiências, foram 27, se eu não estou esquecido, 26 e 27, e se não houvesse resultado prático dessas audiências, de tudo que nós ouvimos, nós não conseguimos atender ninguém, não tinha por que a Assembleia se deslocar, com toda uma estrutura, até gasto que tem para fazer isso, e não ter o resultado prático. Então, não teria por que nós realizarmos a audiência esse ano novamente. Mas houve resultado sim, temos informações que muitos foram atendidos, hospitais foram atendidos, prefeituras foram atendidas, entidades atendidas. Então, eu acho que nós cumprimos o nosso papel sim. Deputado, quando a gente fala das demandas apresentadas, então, pela população, sempre a gente pensa a questão da saúde acaba sendo a principal, mas o que chamou a atenção do senhor durante todas essas audiências? A saúde é a questão principal, né? Tanto é que nós temos hoje aí, eu acho que é pouco esse orçamento de 12% para a saúde, acho que teria que mudar, já falei isso várias vezes, teria que mudar a Constituição e trazer um pouco mais para a saúde. Saúde, principalmente depois da pandemia. Antes da pandemia nós já tínhamos problemas sérios. A saúde hoje, que o SUS está sobrecarregado. O SUS está sobrecarregado, por quê? Nós temos uma população mais idosa e população que perdeu o emprego, nós temos um desemprego alto, população que perdeu o emprego, então automaticamente esse que está empregado, a empresa lhe dava, aspas aqui, o plano de saúde. Né? Aquele que estava empregado tinha condição de pagar um plano de saúde privado para ele. Mas ele perde emprego, ele automaticamente ele tem que migrar para o SUS. Então o SUS sobrecarregou, então o dinheiro que tem na União, em São Paulo e nos municípios ainda é pouco. Depois da pandemia, nós temos agora, pandemia, graças a Deus, estamos aí estabilizando, se bem que tem aí um pequeno surto, está preocupando já a gente, né? Vamos voltar a usar as máscaras novamente, porque não está brincadeira. Então, ficou essas cirurgias eletivas represadas. Nós temos muita cirurgia, nós temos muitos exames parados que precisam ser resgatados. E isso vai consumir dinheiro e muito dinheiro. Então, eu acredito que o governo tem que investir muito na saúde. Foi demanda muito grande. Nós temos aqui muita gente pedindo investimento na saúde em todas as formas. E nós vamos levar isso sim para discutir, debater aqui na Comissão de Orçamento e também no plenário, para que se invista mais em saúde, para tentar não amenizar, mas resolver esse problema de uma vez por todas. Quais outras demandas que chamaram a atenção? As demandas que nós ouvimos aqui é muito social, né? As pessoas, o cuidado, as pessoas que, principalmente agora depois da pandemia, as pessoas que perderam emprego, estão passando necessidade, então precisa de um cuidado maior. A parte social do governo do Estado precisa ser mais ativa, estar mais presente. Infelizmente, o orçamento para o social é pouco. Temos que deixar de investir um pouco mais em infraestrutura, não que a infraestrutura não é importante. Talvez deixarmos de construir um viaduto que pode esperar um pouquinho e levar esse dinheiro para cuidar. Por exemplo, coisa simples, abrir um bom prato. Né? Muitas cidades reclamam, cidades até grandes, e também pequenas talvez não, mas cidades grandes, que tem o seu comércio ali, que tem as pessoas que moram ao redor, que um bom prato seria de extrema importância nesse momento, quando a pessoa vai pagar R$1 numa refeição. Se você almoçar num bom prato de segunda a segunda, vai gastar R$30 por mês, aí você gasta 50 centavos para um café. Olha quanto essa pessoa está economizando, olha como seria importante. Então, a parte social é algo muito sério, que acreditamos que o governo do Estado tem que criar uma política nova, inovar na política, para que o dinheiro chegue mais rápido lá na ponta, e mais rápido e mais dinheiro para a gente poder cuidar das pessoas. Deputado, então, os deputados da comissão foram até essas cidades, recolheram ali as demandas. Agora, o que vai fazer, né? É que nem uma lista ali de supermercado, colocar tudo no papel e ver se a conta fecha, a conta bate, como que é? Exatamente. Agora nós vamos pegar todas essas demandas que nós ouvimos, como você disse, todas as audiências, praticamente saúde era um tema principal. Então nós vamos pegar todas as cidades, saúde, nós vamos ver, tem aqueles que chamam mais atenção, que são específicos. Vamos fazer ali um compilamento de todas essas demandas e isso vai gerar um relatório que virá para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, onde nós vamos chamar depois os deputados da comissão, para a gente já tentar emplacar isso já num relatório final para votar em plenário. Chamar depois todos os deputados da Assembleia Legislativa, apresentar para eles as demandas, as necessidades, porque muitas daquelas necessidades, os deputados não são da comissão, mas são deputados que moram naquela cidade, que moram naquela região, e ele vai entender que é necessário realmente atender a cidade dele, atender a região dele. Então é isso que nós vamos fazer, um relatório muito bem elaborado, muito bem feito,
para primeiro apresentar na comissão e depois os deputados para tentar emplacar isso em plenário. Já ser votado no dia do fechamento do orçamento e já está constando lá, talvez uma rubrica diferente, ou enfim, uma demanda, tirar de um lugar, botar no outro. É isso que vamos tentar fazer. Depois, então, da aprovação em plenário, o que acontece com esse orçamento? Depois da aprovação em plenário, vai para a sanção do governador. E lembrando que nós vamos ter nesse orçamento de 2023, quando nós votarmos ele aqui na Assembleia Legislativa, começo de dezembro, até meados de dezembro, nós vamos estar já sabendo quem é o próximo governo. O próximo governador nós estamos sabendo quem é. Então, levar para esse governador também, sensibilizá-lo para que não vete, porque há a possibilidade de vetar. Há a possibilidade de vetar tudo aquilo que nós aprovamos aqui. Vetar, contingenciar. Agora é um trabalho mais de convencimento dos deputados, do governo, para que esse orçamento que nós vamos aprovar, com as demandas que nós escolhemos, para que elas sejam atendidas, não somente na Assembleia, porque eu tenho certeza que aqui nós aprovamos. Nós não temos dificuldade. O problema depois é o governador, o próximo governador, acatar, sancionar e executar. E a sensação do senhor, o sentimento do senhor, depois de tantos quilômetros aí percorridos, tantas cidades, né, em que o senhor e outros parlamentares também foram, mas o senhor esteve em todas, né, as audiências, a sensação, dever cumprido? Dever cumprido, eu gosto muito, eu particularmente eu não gosto muito de gabinete. Eu gosto do campo, eu não sou muito de gabinete, não. Quer me deixar assim, chateado, ter que sentado o dia todo no gabinete, eu não consigo. O pessoal que trabalha comigo sabe, eu estou ali dentro, daqui a pouco eu saio, vou dar uma volta, não dá para ficar sentado. E essa história de ir para a cidade, percorrer aí eu acredito que vão chegar quase a 15 mil quilômetros nesses 2 meses e meio, para mim é muito gratificante, porque eu gosto disso. Porque você vai exatamente onde as pessoas estão, você vai no meio das pessoas, conversar com elas, não é simplesmente chegar lá, fazer audiência e voltar. Eu gosto, geralmente, quando íamos, o pessoal meu até ficava meio desesperado, acabava a audiência, nós sempre tínhamos alguma coisa para visitar, vamos visitar uma roça, vamos visitar uma plantação, vamos visitar uma fábrica, vamos visitar alguma coisa. E é isso, porque você vai exatamente conhecer as pessoas, saber exatamente o que elas estão vivendo, como que elas estão vivendo lá na ponta. Isso é bom, é uma coisa que para mim foi muito gratificante. Pena que acabou, né? Por mim, ficaria mais, pelo menos umas 30 até o final do ano. Bom, deputado, eu quero agradecer a participação do senhor hoje aqui com a gente, também parabenizar pelo trabalho, né? A gente sabe que foi um trabalho bem árduo, mas com resultados muito efetivos. Parabéns. Obrigado, Priscila. Eu espero que realmente no final do ano a gente consiga estar aqui falando com vocês, com o nosso público que nos acompanha, dizendo, olha, foi votado, foi aprovado e vai ser executado o ano que vem aquilo que nós ouvimos nas audiências públicas. Esse é o meu pensamento, esse é o meu desejo e espero conseguir.